O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, fez uma live pelas redes sociais sobre a narrativa divulgada pela velha imprensa sobre empresários que conversam em um grupo de WhatsApp. Luciano Hang relatou que chegou a ser contatado pelo jornalista Guilherme Amado, criador da narrativa, mas que nem respondeu por estar acostumado às tentativas da velha imprensa e da esquerda para atingi-lo. O empresário explicou que a velha imprensa cria suas narrativas para prejudicar pessoas e promover sua agenda. Ele exemplificou com o caso da jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, que tentou mudar o curso das eleições em 2018, publicando uma história inteiramente inventada sobre supostos financiamentos de supostos disparos de Zap. A historinha envolvia o empresário acusando-o de gastar milhões em supostos contratos. Quando a jornalista foi instada a apresentar evidências de suas alegações, apresentou uma proposta que tinha sido enviada ao então candidato Geraldo Alckmin. Mesmo assim, quem foi investigado foi o presidente Jair Bolsonaro. Luciano Hang explicou que 4 anos depois da mentira ser publicada, ainda não surgiu uma única evidência da existência dos contratos imaginados pela jornalista. A matéria deu origem a diversas ações eleitorais, nas quais, mesmo utilizando os inquéritos secretos do ministro Alexandre de Moraes, não se produziu um único print das mensagens criadas na imaginação fértil da jornalista. O empresário explicou que todas as pessoas participam de grupos de conversa onde tratam dos mais diversos assuntos com as mais diversas pessoas. Hang disse: as pessoas se sentem num grupo de WhatsApp como em uma mesa de bar. Luciano Hang disse ainda que nem os jornalistas que escrevem essas narrativas acreditam na versão de que empresários poderiam estar planejando um golpe. Ele disse: os que escrevem não são tão malucos de imaginar que isso pode ser verdade, mas eles fazem isso para tentar enganar a população brasileira. O empresário apontou: não passam de narrativas, a exemplo dessa matéria plantada nas eleições de 2018, que até hoje não provaram porque não existe. É tudo mentira. O empresário Luciano Hang é um alvo constante dessas narrativas, nas quais a velha imprensa, agindo em conluio, cria narrativas contra seus adversários políticos ou seus concorrentes. Em inquéritos políticos conduzidos nas cortes superiores, essas matérias, reportagens e relatórios são aceitas como provas, sem qualquer questionamento, e servem de justificativa para medidas extremas como buscas e apreensões, prisões políticas, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. O mesmo ocorria em CPIs conduzidas pela extrema esquerda no Congresso, em que documentos sigilosos eram entregues à velha imprensa para a criação de mais narrativas que então eram investigadas pelos parlamentares, também com o uso de medidas abusivas e injustificadas. Esse intercâmbio entre a velha imprensa, CPIs e inquéritos nas cortes superiores resulta em intensa perseguição a veículos conservadores independentes como a Folha Política. O jornal, que já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, agora tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o respaldo e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 13 meses, todos os rendimentos de jornais, canais e sites conservadores são retidos com base em uma decisão monocrática em um inquérito administrativo sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor pelo Pix usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Oi pessoal, bom dia. Quero fazer uma live de pequenos minutos para explicar sobre as narrativas que estão acontecendo no Brasil desde quarta-feira passada. Quarta-feira passada, no final da tarde, saiu algo que deixou desde quarta-feira até agora a imprensa empolvorosa, né? Mas na realidade querem enganar você. Na quarta-feira à noite sai essa notícia lá do Guilherme Amado. Vamos ler aqui. Exclusivo. Empresários bolsonaristas defendem golpe de Estado caso Lula seja eleito. Olha só, pessoal. Quero deixar bem claro. O Guilherme Amado até me ligou na quarta-feira. Não me ligou, ele passou uma mensagem para mim. Mas eu estava viajando quarta, quinta, sexta. Hoje também estou fora da matriz, estou viajando, visitando loja. Mas eu não dei bola para notícia, até porque eu tenho polêmicas todos os dias. Vocês podem notar, quem me segue, todos os dias a imprensa ou a esquerda tentam me desconstruir. Mas, como eu estou cansado, eu não dou bola, né? Sigo em frente, mas no final de semana eu tive tempo de ver um vídeo ou outro, pessoas que me mandaram determinados jornais, né? Eu vi até comentaristas em bancada de televisão nacionais discutindo o assunto. Todos, é claro, sem saber da verdade. Vi, por exemplo, Boris Casoy, tá? Eles perguntando sobre o assunto. E, claro, se você não tem a verdade dos fatos, acaba comentando e cometendo erros, né? E o que acontece? Se fabrica narrativas, é como se fosse um floco de neve, de morro abaixo, que vai criar uma grande bola de neve, e como se essa bola de neve fosse verdadeira. Quero fazer um paralelo aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Quero retornar a 2018, 2 semanas antes do segundo turno, para vocês entenderem que o que está acontecendo nada mais é de uma narrativa querendo desconstruir empresários que estão do lado do presidente Bolsonaro e prejudicar a campanha do presidente Bolsonaro. Quero lembrar vocês, a narrativa é essa notícia. Lê para mim aí, Adriana. Empresas bancam disparo de mensagens anti-PT nas redes sociais. Serviços contratados efetuam centenas de milhões de disparos no WhatsApp e ferem a lei eleitoral. Olha só, isso aqui saiu 2 semanas antes, até precisamente, vou ver a data, que se tem aqui a data. Não tem aqui a data, vamos lá. Aqui em cima tem? Aqui. Mas assim, ó, essa aqui saiu 2 semanas antes das eleições de 2018. Para que tumultuar? Puxa, saiu na Folha de São Paulo de manhã cedo, como se fosse verdadeiro isso aqui. Depois começou o Jornal do Almoço, Jornal Nacional, televisões, tudo que você imaginava, deram ênfase para que isso aqui fosse verdadeiro. E na realidade, passaram-se 4 anos, nós colocamos um processo em cima da Folha de São Paulo, já ganhamos primeira instância, segunda instância, estamos, né? Mas até agora não, o dinheiro não caiu na conta, mas até hoje, tudo que foi feito desse fake news, nada foi comprovado. Nada foi comprovado. Ou seja, queriam parar as eleições, deixar o nosso presidente ser inimputável, tudo que fizeram. Tentaram dizer que empresários gastavam 12 milhões de reais para impulsionar o WhatsApp contra o PT. Coisa que até hoje não provaram e não podem provar porque é mentira. A mesma coisa que fizeram aqui
estão fazendo com essas narrativas sobre golpe, né? Golpe. Pessoal, para que fazer golpe se nós vamos vencer no primeiro turno? Tenho falado isso direto. Quem me segue nas redes sociais, no Twitter, né, ou nas minhas redes sociais, eu tenho falado, pessoal, vai ser de primeiro turno. A campanha do Bolsonaro em 2018 foi a onda Bolsonaro. Tenho falado, agora é o tsunami mito. Está crescendo. Vamos vencer no primeiro turno. Quando as pessoas colocarem a mão na consciência e ver, né, entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno, entre a democracia, sim, né, e o comunismo, entre o emprego e o desemprego, né, o governo e o desgoverno, não tenho dúvida, né, que as mulheres, os filhos, os jovens, os adultos vão saber votar. Então, estamos tão tranquilos que vamos vencer no primeiro turno. Que golpe se precisa? O que eu quero explicar para você é o seguinte: existe milhões de grupos de WhatsApp, né? Tem o WhatsApp da pescaria, o da viagem que nós estamos fazendo agora, tem um grupo de WhatsApp, tem o WhatsApp da igreja, tem dos amigos, o do futebol, como também tem grupos bolsonaristas, tem o pessoal dos empresários. Aliás, né, recentemente eu vi aqui alguns empresários assinarem aquela tal Carta da Democracia, onde muitas pessoas que amam a ditadura de Cuba, de Venezuela, da Argentina, da Nicarágua, da Coreia do Norte, também assinaram a Carta para a Democracia. Então aquela turma daqueles empresários são democratas. E quem anda com a bandeira brasileira vai no dia 7 de setembro, vestido de verde e amarelo. Por exemplo, agora, dia 7 de setembro, nós temos, pelo 7 de setembro, 200 anos da nossa independência, o bicentenário. Isso são atos antidemocráticos. É o Brasil que nós estamos vivendo hoje. Então, existem milhões de grupos de WhatsApp. E as pessoas se sentem num grupo de WhatsApp como se fosse numa mesa de bar. Ali se comenta de tudo, ali se toca informações e cada um tem uma opinião, por isso é um grupo, né? Tem as pessoas que defendem alguma coisa, outro defende outra, outro toma uma posição, outro... mas ali não é um grupo como a reportagem tenta colocar na cabeça de vocês, né? Não é um grupo que quer o golpe. Eu vi a mensagem de um determinado participante do grupo que dizia assim: eu prefiro um golpe do que a volta do PT, né? Eu prefiro um golpe, eu prefiro o governo militar do que a volta do PT. Ninguém ali estava falando em fazer um golpe, pessoal. Imagina um negócio desse. São empresários que investem no país, tem milhões de empregos no país. Empresários. Aliás, né, quando aquele grupinho de empresários ali, amigo do outro rei, né, subscreveram a carta, eu até comentei isso, né? Por que não vão me procurar os outros empresários que são contra? Eu tenho certeza que, como na Fiesp de São Paulo, 15% assinaram aquela carta, os outros 85% eram contra a carta. Ou seja, a imprensa fala daquele grupinho de empresários que assinaram a carta, 15%. Os outros 85%, a imprensa não fala. Então, nós temos milhões de pessoas no Brasil a favor do presidente Bolsonaro, milhões de grupos de WhatsApp a favor do Bolsonaro, e as pessoas não podem tirar textos daqueles WhatsApps e colocar na imprensa e dizer que empresários bolsonaristas querem fazer o golpe. Como é que nós vamos fazer um golpe, né? Temos armas, temos exército, estamos financiando alguma coisa. Pessoal, tirem essa fantasia da cabeça de vocês. Aliás, né, eu tenho a certeza de quem escreve as reportagens
não são tão malucos de imaginar que isso possa ser verdade, mas eles fazem isso para tentar enganar a população brasileira, para tentar enganar vocês. De novo, a diferença entre narrativa e fatos. Narrativa são palavras escritas para tentar fazer de uma coisa que não é verdadeira, num algo factível e verdadeiro, num fato. Não existe fato. Tudo é da cabeça de quem escreveu, tentando levar, e como eles conseguem, né? De repente levar uma narrativa para todas as bancadas da imprensa brasileira, discutindo algo como se verdadeira fosse. Aviso a você, jornalista do Brasil todo, não passam de narrativas, como o exemplo dessa narrativa plantada nas eleições de 2018, que até hoje, passado 4 anos, não provaram, não comprovaram, não mostraram o dinheiro, de onde veio. Por que que não mostram? Porque não existe, é tudo mentira. Pode falar, Adriana. Luciano, o pessoal tá perguntando, tá, Luciano, mas tu defende ou não defende o golpe? Qual foi a tua mensagem naquele grupo? Não, claro que não. Vamos para as eleições agora do dia 2 de outubro. Vamos vencer essas eleições. Vamos fazer as mudanças que nós tanto queremos através da democracia, da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão. Se nós continuarmos a receber esse tipo de informação como verdadeira, vou dizer para vocês, daqui a pouco nem pensar você pode mais, nem pensar você não pode mais pensar. Alguém vai tentar dizer o que você está pensando, e o que você está pensando se torna crime. Daqui a pouco eles vão começar a botar escuta nas ruas, nas mesas de bar, e tudo será proibido. Assim fazem em Cuba, assim fazem na Venezuela, assim fazem lá na Coreia do Norte. Eu estive na Rússia, eu estive na Alemanha Oriental, quando não era aberta. Eu vi nas ruas de Moscou grandes alto-falantes para fazer a lavagem cerebral nas pessoas. No final, o pai não pode mais falar com a mãe, porque o filho pode dedar alguém da família. Os irmãos não podem conversar. Você não pode mais jogar futebol, não pode mais ter uma conversa. Meu Deus, o que eu mais prego, as pessoas, eu tenho 22 mil colaboradores, o que eu mais prego é a liberdade de expressão, de pensamento, que as bases, quem limpa o chão, quem trabalha no caixa, possam dar ideias para que a nossa empresa possa melhorar. Que país nós estamos vivendo onde o povo não pode mais pensar, não pode mais discutir uma ideia num grupo de WhatsApp que é vazado, jogam para a imprensa como se aquilo ali às vezes desconecta. E a minha frase, eu vou dizer qual era a minha frase. Me passa a minha frase que eu tinha colocado. Fala, Adriana. Luciano, mas o pessoal tá falando aqui nos comentários que na matéria do Metrópolis, que o Guilherme Amado fez, não tem mais o teu print. O que tu disse no grupo? Pois é, eu fui procurar hoje no print, ainda bem que eu tinha printado aqui, né? A minha frase do grupo, olha aqui, ó. Minha frase do grupo, eu tinha respondido pro Roberto Mota aqui, né? Que tava falando sobre as eleições, e eu disse assim, ó. Lê pra mim, por favor. Lê pra mim que eu tinha colocado no grupo. Temos mais 4 anos de Bolsonaro, mais 8 anos de Tarcísio, e aí não terá mais espaço para os vagabundos. Eu coloquei lá no grupo, esse grupo eu já não conversava mais desde maio. Em maio, esse grupo lá tem um X9, lá tem um espião que passa as informações, de repente, pro Guilherme Amado. Plantaram alguém lá, né? Ou o grupo foi feito já para isso, né? Agariar os adeptos do presidente, olhar as informações ali e passar por Guilherme Amado, né? Isso para mim, minha advogada diz que é crime, né? Pessoas dentro de um grupo de WhatsApp tirarem as informações desse grupo
e passar para a imprensa, porque ali as pessoas se sentem à vontade para conversar, né? Como eu falei para você, é como se fosse uma mesa de bar, onde cada um pudesse livremente tecer as suas informações. De novo, o cara, quando falou sobre a preferência dele, se eu, né, melhor do que o PT, muito melhor do que o PT, era o governo militar. Eu preferia um governo militar que colocasse ordem no país do que a volta do PT, que destruiu o país em 2000, entregou o país quebrado em 2015, 2016. Isso alguém do grupo falou, né? São 250 empresários no grupo, mas eles pegam meia dúzia de empresários com um renome nacional, tiram de 250 empresários. Isso é um grupo, eu estou falando, né? Eu tenho vários grupos. O meu número acaba se tornando público e eles vão pegando e vão formando grupos pelo Brasil e vão me adicionando nos grupos, que tem grupo desde pescaria, desde grupo de excursão, desde grupo de loja, tudo. E de vez em quando, depende de alguma coisa, eu vou lá e comento, né? O meu comentário foi esse foi o meu comentário no grupo. Desde maio eu não comento mais nesse grupo, porque eu sabia que já existia um infiltrado neste grupo. Eu peguei, mas não apaguei meu nome lá. Continuei lendo o grupo, né? Mas me abstive de entrar em polêmica. E por que, Luciano, você participa dos grupos? Porque os grupos me trazem informações, me trazem vídeos, me trazem notícias de jornal, há comentários interessantes e eu processo e monto a minha rede social que vocês seguem, né? Muitas informações da minha rede social eu tiro dos grupos que eu pego informação. Eu já não vejo mais jornal, eu não escuto rádio, eu não vejo TV, né? Porque são os grandes fabricantes de fake news no Brasil, né? A velha mídia é a grande fabricante de fake news no Brasil. Então eu me atualizo pelas redes sociais e pelos WhatsApps que eu recebo. Então eu faço parte de muitos grupos de empresários. Quero dizer para você que este grupo, Empresários e Política, tá? Tem um X9, tem um espião que pega as informações, leva para a imprensa para denegrir os empresários que são a favor do nosso presidente. Uma vergonha. Eu queria, né, que o Guilherme Amado também colocasse um X9 nos grupos de esquerda, para a gente também saber, né, o que eles falam lá e trouxesse para a população também, não é isso? Mas, na realidade, nós temos que viver num país democrático, com liberdade de pensamento e de opinião. E aí as pessoas vão saber o que é certo e o que é errado. Agora, não é crime ainda pensar no nosso país e discutir política ou qualquer coisa num grupo de WhatsApp fechado. Não é crime.